Então, eu medito há mais ou menos há mais de 20 anos. Eu comecei a meditar, eu conheci a yoga e meditação com 19 anos. Eu tô com 41, vou fazer 42. E eu conheci através de uma forma muito nada a ver, assim. É engraçada a vida, né? Que às vezes a gente está vivendo umas coisas bem nada a ver e essa pessoa nada a ver vai levar a gente para um caminho que é tudo a ver, né? Então eu tava com um cara num relacionamento bem estranho, assim, nem vale a pena comentar muito, mas ele começou a fazer yoga na época. E aí eu disse pra ele, eu nunca me esqueço, a gente tava na rua conversando assim, eu parei na frente dele e disse, eu também quero fazer, tu vai me levar? Daí ele falou, tá bom, vamos embora. Tá, Andresa, depois eu te chamo, tá bom? Um beijo. Ela tá na faculdade, vai ter que sair. E aí eu comecei a fazer yoga com esse rapaz, eu tinha 19 anos, eu ia por causa dele mais, assim, porque eu queria ficar perto dele e tal. E aí, no final das contas, obrigada, beijo. No final das contas, eu acabei me apaixonando, né? Porque só o Yoga Nidra que eu conheci lá nessa aula, nessas aulas de meditação, foi uma virada de chave incrível, né? Que tá lá dentro do curso. Então, a Maria Palmira e a Andréia que estão aqui, vocês têm acesso ao curso de meditação. Lá tem o passo a passo, né, de como eu trabalho com a meditação. Ano retrasado, eu fiz uma pós-graduação, nessa área, em docência e prática da meditação. Então, é um assunto que eu estudo bastante mesmo. E eu só não trabalho com a meditação somente, no momento, porque eu ainda não me dediquei a fazer só isso, né? Mas é o assunto que eu mais amo, assim, é a técnica que eu mais amo. Se eu tiver que escolher de tudo que eu faço em terapia e tudo mais, se eu tiver que escolher uma técnica para trabalhar, é a meditação. Porque lá, quando eu descobri lá a Yoga Nidra, por exemplo, que é um relaxamento profundo, né, usado pelos yogis, a sensação que eu tive, assim, é que eu fui para o céu, sabe? E esse relaxamento ele é muito simples. Vocês podem procurar no YouTube, eu vou escrever aqui no chat para vocês anotarem, mas lá no curso tem, eu conduzo lá, tá? Mas tem várias pessoas que conduzem, chama Yoga Nidra. Tem um professor de yoga lá nos Estados Unidos que tem ele tem tipo uma clínica assim de Yoga Nidra, e ele trabalha com Yoga Nidra para pessoas que sofreram traumas muito severos. Então, pessoas que foram para a guerra, pessoas que passaram por terremotos, por incêndios, por tragédias, pessoas que sofreram abuso, né, na infância. Então, é só caso bem sério, assim, de trauma. E ele trabalha com Yoga Nidra para quê? Para regenerar o sistema nervoso. Porque o nosso sistema nervoso, ele emana estímulos o tempo inteiro para o nosso corpo. E se a gente está se sentindo ameaçado, se a gente está se sentindo com medo, se a gente está se sentindo estressado, a gente vai tensionar o corpo, vai gerar toxina no corpo. Então, qual é o objetivo principal, né, em termos de relaxamento, da meditação e de Yoga Nidra? É acalmar o sistema nervoso. E aí, relaxando o sistema nervoso, o que que ele vai dizer para o nosso corpo? Que está tudo bem? Então, a partir daí, a gente começa a entrar num outro estado de consciência, que é outro grande benefício da meditação, que é alterar o nosso estado de consciência. Então, a gente sai daquela emoção tensa, daquele sentimento tenso, daquele pensamento estressante, e a gente vai para um pensamento relaxado, tranquilo, confiante. Pode estar tudo acontecendo à nossa volta do mesmo jeito, só que a gente consegue alterar o nosso estado, a nossa percepção em relação às coisas, né? Em relação às experiências. Então, essa é a grande magia da meditação. E hoje eu escolhi falar aqui para você sobre meditação e prosperidade, por quê? Porque eu entendi ao longo desses anos meditando que quando eu medito, quando eu estou praticando todos os dias, a minha vida melhora 100%. E isso em todos os sentidos, em todos os aspectos, da saúde, financeiro, trabalho, relacionamento, tudo. Só que eu tenho os meus sabotadores, eu tenho as minhas questões, né? Então, eu tenho a minha falta de disciplina e às vezes, eu me afasto da prática, né? E é quando começa a dar tudo uma embolada, assim. E daí, quando embola muito, eu lembro que eu tenho que voltar. Então, se eu tivesse uma constância durante todos esses anos meditando, eu já estaria muito melhor em todos os sentidos. E eu tenho consciência disso, né? Mas também eu não me torturo por conta disso, porque isso faz parte do processo da gente ocidental aqui entender sobre a meditação.
porque nós não fomos educados emocionalmente desde novos, né? E nem em termos de disciplina para meditar, a gente não tem esse entendimento. A gente aprende isso a duras penas, com dor, com sofrimento. Hoje a gente aprende também por curiosidade, porque se fala muito, né? Tem muitas pesquisas, muitos estudos. Esse curso que eu fiz, essa pós-graduação, a gente estudou bem essa parte científica, então, os testes que foram feitos com monges, né? O que acontece com a cabeça da pessoa em termos neurológicos quando ela está meditando, né? Os estímulos, eles são extremamente reduzidos, só que ao mesmo tempo que tu reduz os estímulos, tu ativa a potência criativa, né, do lado direito do cérebro. Então, tu fica muito mais aberto, perceptivo, muito mais sensível, muito mais inteligente, digamos assim, emocionalmente e mentalmente. Então, esses estudos já vêm sendo feitos desde os anos 70, né? Tem um monte de estudos já. E por que que a meditação ela está ligada, então, à prosperidade? No meu ponto de vista, né, vocês sempre vão me ouvir falar de prosperidade, quem já começou lá a ver o curso, Maria não começou ainda, mas talvez o André já tenha visto algumas aulas. Quando eu falo de prosperidade, eu falo de prosperidade integral, que é a prosperidade que alia a nossa saúde, a nossa mente, a nossa emoção, a nosso financeiro, tudo. Porque as pessoas tendem a achar que prosperidade é só dinheiro, né? O dinheiro ele pode te trazer grandes coisas, grandes transformações, um plano de saúde excelente, uma moradia boa, segurança, pode te trazer muitas coisas, mas aquela satisfação interna plena, talvez ele não vá te trazer. Porque tu pode ter tudo isso e estar ansioso, tu pode estar tudo isso e estar preocupado em perder as coisas, tu pode ter tudo isso e estar preocupado com uma relação que não tá legal. Então, a meditação, ela entra com o intuito de fazer o quê? De levar a gente a se equilibrar energeticamente, emocionalmente, para que a gente consiga lidar com as situações com mais sabedoria, consequentemente ter uma vida mais plena. E também para a gente não atrair tanta bagunça, tanta nhaca, né? Porque quando a nossa energia está bagunçada, e vocês que já entendem um pouco de terapia, de parte energética, os nós energéticos no campo energético, eles geram desequilíbrio, né? E é uma baixa frequência. E quando a nossa frequência baixa, a gente se conecta com o quê? Com o que está em baixa frequência. Agora, esses dias por aí, dizem que Saturno está meio estranho, né? Então, talvez as pessoas não estejam aqui nessa aula hoje, justamente porque elas não estão conseguindo se concentrar e conectadas, porque a energia, eu sinto essa semana, está muito densa, assim, tá densa no sentido de confusão, assim, de as pessoas não saberem para que lado vão. Eu não sei se vocês estão percebendo essa energia, mas tá meio confuso, assim, as pessoas... E eu sinto assim, ó, que daí começa, por exemplo, vende menos na internet porque as pessoas não sabem o que elas querem comprar, onde é que elas estão, o que elas estão fazendo. Então, nesses momentos, realmente pode ser que, por conta disso, as pessoas não estejam aqui, né? Acredito que tem influência. Vamos ver nas próximas aulas. Eu vou fazer essas aulas a cada 15 dias, porque eu entendo a importância da meditação e eu quero levar isso para mais pessoas, né? E para mim, fazer as aulas é muito bom também, que aí é uma forma de eu firmar minha prática, de eu estar aqui com vocês firme, né? Me comprometendo a realizar as aulas, então eu consigo lembrar que eu tenho que meditar, né? Então, o foco principal da aula em relação à meditação e prosperidade é a gente falar desse aspecto energético. Como é que a gente vai alterar a nossa frequência vibracional através da meditação? Como é que a gente vai expandir o nosso campo áurico para atrair aquilo que a gente quer, seja um amor, seja dinheiro, seja um trabalho, seja cliente, seja o que for, através dessa expansão. E isso eu falo para vocês porque eu já comprovei, tá? Eu comprovei, eu comprovo todos os dias. Embora eu não tenha uma disciplina meditativa de prática, vai cair na véspera de feriado. Mas daí eu vejo se eu faço ou não, mas a princípio eu vou fazer, porque mesmo a pessoa em feriado, viajando, ela pode participar da aula, mesmo que ela esteja, né, passeando. Eu já tinha pensado sobre isso, mas eu acho que eu vou fazer, tá? Então, mesmo que eu não tenha uma prática, assim, digamos, rígida, né, mais disciplinada, vamos dizer assim, não rígida, disciplinada da meditação, eu consigo voltar mais rápido quando eu estou, por exemplo, nesses picos, né? Estou lá em cima, estou lá embaixo, estou lá em cima, estou lá embaixo. Com a meditação, eu consigo voltar mais rápido se eu desci, né? Quando eu não meditava, um tempo atrás, antes de 2016 ali, que eu meditava muito pouco, eu não sabia meditar direito, embora eu já tinha aprendido, mas eu não tinha uma frequência como eu tenho agora. Eu meditava muito esporadicamente, né?
Eu passava assim, ó, 7 dias da semana, eu passava 4, 5 dias nessa montanha-russa, né? Bem mal, bem mal, bem mal. Hoje não, se eu faço a prática diariamente, eu consigo estar mais equilibrada quase que durante a semana toda. Vez ou outra dá uma baixa energética, então daí eu tenho que fazer aquele ritual que a gente conversou já, né? Automassagem, faço a meditação, dou uma defumada na casa, acendo meu incenso, faço as minhas orações, os meus mantras e tal, para poder elevar a frequência. Então, é simples. O que que resume isso tudo que eu estou falando para vocês? Frequência vibracional baixa atrai o quê? Baixa frequência. Então, eu posso ter dinheiro, posso estar extremamente rica, mas ter uma frequência baixa e viver uma vida muito vazia, fútil, infeliz. E eu posso ser extremamente, não vou dizer assim, pobre, mas vamos dizer assim, ter poucos recursos, mas tendo o básico, né, eu consegui ser uma pessoa equilibrada e feliz. Por quê? Se eu consigo praticar, se eu consigo meditar, eu consigo ter esse equilíbrio energético. Hoje de manhã na live eu dei um exemplo, que eu gosto muito de, né, pensar desse jeito para vocês entenderem a questão da vibração, o que que a gente atrai, como é que a gente age, né? Porque a gente mudando muda também o nosso entorno. Tanto é que tem lugares no mundo, também nos Estados Unidos, que as pessoas pagam, tem uma cidade lá que tem o índice de criminalidade ele é muito alto. Então, a meditação transcendental, não sei se vocês já ouviram falar, tem uma escola lá que paga meditantes, meditadores, para quê? Para as pessoas ficarem meditando para elevar a frequência da cidade, para elevar a frequência vibracional da cidade. Olha o poder que tem, né? Imagina você ser pago, né? Ter tua profissão, meditante. Você vai lá, medita para poder ancorar a energia da positividade, a energia divina, a energia master, né? Que é essa energia que a gente fala do amor, da luz, que é a energia do reiki também. Então, eu gosto muito de pensar na ideia de Cristo, né? Vocês já devem ter escutado isso, que quando Cristo chegava, quando Jesus chegava nas cidades, antes dele chegar na cidade, ele já estava curando as pessoas. Por quê? Que não era ele que estava curando, era a energia dele que estava chegando, né? Então, assim, vamos supor que ele estivesse chegando aqui em Caxias e ele estivesse lá em Porto Alegre, que é 1 hora e pouco daqui, possivelmente as pessoas mais sensíveis já estavam captando a energia dele e sentindo curas, né? Por quê? Porque a frequência dele é muito, muito, muito elevada, muito expandida, né? Então, o nosso campo áurico normal, assim, de uma pessoa normal que não está em desequilíbrio, ele varia, assim, de 10, 20 centímetros, ele não é muito expandido. Só que a gente tem como expandir esse campo. E o que que acontece quando a gente expande? A gente vai se conectar com outras frequências, né? Porque se a gente está com o campo mais reduzido, a gente tende a se conectar menos com aquilo que a gente quer. A gente não tem tanto poder também mental, né? De criar. Então, existem etapas para a gente chegar nessa parte da cocriação, e da intenção de criar prosperidade, que passa por vários estágios, mas não são muitos, tá? Que eu trabalho, né? Que eu aprendi e apliquei, e eu acho que vale muito passar para vocês, que está lá dentro do curso, né? De meditação autônoma, que é justamente a gente aprender a ter consciência do corpo, dos pensamentos, das emoções. E como é que a gente faz isso? Aquietando o corpo e a mente. Então, o primeiro passo, a gente tem que parar, aquietar, sentar ou deitar. A meditação ela pode ser feita em várias posições, não tem uma posição certa, né? A gente não precisa meditar em posição de lótus, como algumas pessoas pensam. A gente pode meditar em várias posições, desde que a gente esteja confortável, né? Claro que sentado, a coluna reta, ela tende a nos alinhar mais. Deitado é muito bom quando a gente está muito cansado, quando a gente está com dor no corpo, dor na coluna, certo? Então, o Yoga Nidra, por exemplo, ele é feito deitado, que é uma meditação conduzida, que eu também vou explicar para vocês a diferença. Meditação conduzida e meditação autônoma, elas são diferentes, porque a meditação conduzida, tu precisa de alguém te conduzindo. E a meditação autônoma é quando você já pratica sozinho, sem precisar de música, sem precisar de de alguém falando, sem precisar de um passo de um ritual, nada disso. Você senta ou deita e começa a meditar, né? Então, eu trabalho de uma forma assim, ó, que primeiro a gente cria consciência. Se a gente não consegue ficar sentado, a gente deita. Então, a primeira etapa de uma boa meditação, se a gente não está bem fisicamente, emocionalmente, a gente precisa relaxar. E aqui é a importância do Yoga Nidra.
Yoga Nidra, no meu método, ele é a única parte do curso que não é autônomo, tá? Porque daí ela é conduzida. E já vou falar a questão de dormir, tá? A Yoga Nidra, o Yoga Nidra é o único relaxamento, a parte do curso, que vai levar vocês a estarem sendo conduzidos, né, a um estado de relaxamento, que é esse estado que esse rapaz trabalha, que esse professor de yoga trabalha. Rapaz, deve ser um senhor já. Que esse senhor trabalha curando as pessoas que tiveram traumas profundos, né? Porque se a gente não relaxa, a gente não vai conseguir ficar parado. E a meditação, ela é um espelho daquilo que a gente está sentindo. Tu quer saber exatamente como é que tu tá, como é que tá a tua frequência, como é que tu tá emocionalmente e mentalmente, é só tu parar e se escutar. Quando tu para meditar, tu percebe o caos que tá, o nível de estresse que tu tá, onde é que tá doendo, como é que tá teu cardíaco, se tá palpitando, se não tá. A questão do sono, se você dormir no início, não tem problema, porque faz parte do processo. Você tá cansado, precisa dormir. Então, se tu dormir a primeira vez, segunda vez, não tem problema. Tu vai condicionando a tua mente, tu vai falando para ela, olha, dessa vez tu pode dormir, tá tudo bem. A segunda vez, vamos tentar ficar um pouquinho acordada. Tu vai te regulando para poder chegar a sentar e ficar sentado, tentar fazer a primeira etapa das práticas, que é a prática de foco, né? Então, eu fiz uma aula ano retrasado, ixi, não foi retrasado, foi em 2019, lá em Guarapari, na APAE de lá. Uma amiga minha me convidou para dar uma aula para os professores lá da APAE. E era uma sexta-feira, eu acho, fui lá, acho, que umas 5 da tarde, a gente começou a aula, 4h30, por aí, 4 horas. Era final já da tarde, né? Então, eles estavam bem cansados da semana toda. E aí, eu sentei com eles numa sala, sentaram num tatame, e aí eu comecei a conduzir a prática de foco, né? E eu conversei um pouquinho, mas a gente não alongou, não fez nada, não preparou o corpo. Isso eu ensino lá no curso também, como preparar o corpo para meditar, que é importante também. Porque se a gente está muito rígido, a gente não vai conseguir. Então, relaxar é bem importante, mas preparar o corpo também. Então, a gente sentou. Eles sentaram no chão, falei um pouco sobre a meditação e a gente começou a meditar. E aí eu via na cara deles, assim, desconforto, sabe? Uma cara torta, assim, ai, não consigo, ai, que chato, que dor, que não sei o quê, não consigo parar. Uma inquietação, que é muito comum no começo, na prática meditativa. A gente fica inquieto, a gente quer se mexer, a gente quer levantar, a gente quer olhar o celular, a gente quer fazer qualquer coisa, mas não quer ficar parado. A mente, né? A mente, ela tá treinada para isso. Ela foi treinada durante todos esses anos para isso, para ser inquieta mesmo. Então, a gente tem que ter consciência disso também. E aí, quando eu percebi isso neles, o que que eu fiz? Eu já, de cara, eu já... Não, pessoal, peraí, vamos parar, vamos fazer um relaxamento. Estão muito tensos, né? Vocês trabalham muito, então vamos deitar um pouquinho, vamos relaxar. Daí, dito e feito, né? Quando deitaram, eu comecei a fazer a condução do Yoga Nidra, uns 2, 3 já começaram a roncar, de cara. Já escutava aquele barulhão, né? E por quê? Muito cansados, né? Muito estressados. Então, ali o sono, ele é regenerador. Aí, alguns outros, acho que tinha umas 12 pessoas. A maioria não dormiu, mas uns 3 dormiram. Então, quando terminou a prática de Yoga Nidra, eu fiz uns 10 minutos, eles levantaram e sentaram. Aí a expressão deles era outra, eles já estavam muito melhores para meditar. Então, conseguiram fazer daí a prática, aqueles 3 continuaram dormindo, e tá tudo bem, é assim mesmo. Eu, quando ia para retiros, no início, eu dormia. E uma coisa que acontecia comigo também nos retiros, normalmente eu vou em retiros do Lama Sampin, que é esse professor aqui, ele mora em Porto Alegre, ele tem vários templos em todo o Brasil, né? São vários locais que eles chamam de SEBs rurais, que é Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. Ele era professor de física quântica da universidade aqui de Porto Alegre, da Federal, né? E quando eu ia para os retiros dele, que nem sempre é ele que tá dando, né? Tem os professores de meditação, eu dormia. Eu fazia as meditações deitada. Teve uma vez que eu fiquei muito ruim, tipo, com a sensação de gripe, mas eu não estava gripada. Então, é purificação também. Teu corpo ele tá intoxicado, ele tá estressado. Quando você começa a cuidar dele, olhar para ele, ele vai fazer a limpeza. E não tem nada mais rápido na vida e mais poderoso do que a meditação para limpar, para alinhar a chakra. Então, é bem comum dormir, bem normal, e a gente tem que respeitar isso, tá? Faz parte do processo. Depois dessa parte, então, que relaxou, lá, então, lá na PAI, né? Eles sentaram para meditar, e aí
o feedback deles foi muito melhor. Nossa, que maravilhoso, consegui e tal. Por quê? Porque se eu tivesse insistido para que eles meditassem de cara, sem fazer o relaxamento, não ia dar certo. Então, essa é uma parte bem importante, né, que a gente não vai poder fazer aqui nessa aula hoje, porque não tem nem condição, né? Mas, assim, lá no curso tem todo passo a passo. Você vai fazer a parte de preparação, depois você vai fazer o relaxamento, daí tem a parte teórica também, a apostila bem completa, falando sobre os tipos de meditação, o que que é meditação, para vocês entenderem como é que eu trabalho, né? Porque tem vários nomes, tem a transcendental, tem a mindfulness. A gente trabalha com shamatha aqui na linha budista, né, tibetana, mas a shamatha ela é uma meditação usada por monges de várias linhagens, não é um nome específico do budismo tibetano. E ela é mais ou menos parecida com mindfulness, né? Só que ela tem um pouquinho, ela tem duas vertentes, assim. Tem a parte de mais de atenção plena, que é que nem mindfulness, que a gente vai focar em alguma coisa. Então, são as âncoras que a gente chama, né? Lá no curso eu cito algumas, eu ensino vocês a fazerem algumas. A gente vai fazer aqui uma prática hoje para isso, que já vai ajudar bastante vocês a terem mais clareza e foco. Vocês podem experienciar fazer um pouquinho por dia, antes de dormir, de manhã, ou quando tem um tempinho lá no trabalho, tem, dá para tentar fazer, que é a atenção plena, mindfulness, né? Essa é uma técnica que a gente precisaria ter como, como meta de aplicar, porque ela vai ajudar a treinar a mente. Primeira coisa que ela vai fazer é ajudar a gente a não mergulhar no turbilhão de pensamentos, né? Quando eu comecei a participar dos retiros, comecei a praticar muito Shamatha impura, que é mindfulness, né? Atenção plena, eu tive clareza, a clareza exata de um dia quando eu percebi que minha mente estava diferente. Eu estava no ônibus, eu tinha que trabalhar no centro, já era também final da semana, assim, eu estava bem cansada. E aí eu saí, entrei no ônibus, saí do trabalho, entrei no ônibus, eu ia andar, assim, tipo, 1h30 de até o meu bairro, que é bem longinho do centro, lá em Florianópolis, né? Então, quando eu entrei e sentei na janelinha, eu olhei, o mar estava lá, assim, e eu sentei, a primeira coisa que que eu ia começar a fazer, né, que eu percebi, porque quando a gente começa a meditar, a gente desenvolve o observador interno, que é quando a gente começa a enxergar propriamente. Então, quando eu sentei, eu achei que eu ia começar a pensar um monte de coisa. Ah, então tá, então eu fiz isso, eu fiz aquilo, agora eu vou chegar em casa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e começar a olhar para os lados e ver o movimento. E não, de repente eu vi que minha mente estava calma. Que eu olhei para o mar, assim, eu consegui contemplar o mar, e eu consegui escolher o que eu ia pensar. Veio uma coisa e eu pensei, mas eu não quero pensar nisso agora. E veio outra coisa, mas não preciso pensar nisso agora. Então, o que que a meditação, dessa forma focada, ela vai te trazer? Autonomia para você não mergulhar mais os pensamentos como se eles fossem algo, é, como é que se diz? Indomáveis, né? Como se fosse algo indomável que você não tem controle. Então, você passa a ter um controle maior sobre os seus pensamentos. E isso serve muito para quem tem, por exemplo, medo, ansiedade, medo de falar em público, por exemplo. E quando vem aquela emoção, quando vem aquele pensamento, aquela sensação de que vai te causar um desconforto e vai te barrar, tu vem com o observador, se percebe, enxerga o medo, enxerga a emoção, e você, com consciência, faz a transmutação na hora, através de uma respiração, através de um pensamento que vai gerar um outro sentimento, né? Uma fala, uma autoafirmação. Então, tu não mergulha mais naquela emoção, tu não fica mais à mercê dos erros, né? Tu começa a ter controle. E aí foi muito legal aquele dia, porque eu nunca tinha percebido aquilo daquela forma. Ficou claro para mim que aquilo tinha sido efeito do final de semana de meditação, do retiro que eu tinha feito. Então, a gente passa o final de semana nesses retiros meditando, né? Fazendo práticas meditativas. É muito bom, maravilhoso, eu amo. A gente sai com a mente assim, super limpa, né? E tanto o Lama Santen quanto o mestre Shagduto, ele está encarnado já, ele faleceu em 96, ele é do Tibete, e ele tem a meditação como o grande foco dele é a meditação como transformação social, né? Caminho de paz e de mais prosperidade para todos, né? Então, ele traz, a bandeira dele é a meditação. Tanto que o nome do Lama Santen em tibetano é meditação, né? Significa isso. E ele foi ordenado pelo Shagdu. Então, o Shagdu está encarnado, ele deve ter uns 14, 15 anos, né?
E quando a gente vai para esses retiros, tem toda essa energia lá nos templos, né? Quem construiu os templos foi o Lama, mas tem o templo aqui em Três Coroas, do Shagdu, que a esposa dele, que é americana, a Cadro, ela administra e faz os retiros todos lá. Possivelmente ele vai estar lá também, né? Quando ele já tiver, que estão preparando ele já. A Sangha, né, que é o grupo do budismo, começa a sonhar, os monges começam a sonhar, os lamas começam a sonhar com ele, e aí eles encontram ele e começam a fazer a preparação dele para ele seguir cumprindo a missão, né, que ele se propôs a, enquanto não liberar todos os seres do sofrimento, eles seguem reencarnando aqui. Então ele está reencarnado, possivelmente a gente vai conhecê-lo aí nos próximos anos. Esse templo de Três Coroas, ele é uma referência aqui no Ocidente, né? Ele é um dos maiores e foi construído por volta também de 90, 85, 96. Antes dele morrer, ele ficou 7 anos aqui no Brasil. Acho que deve ter sido construído lá por 89, por aí. Então é recente, né? Não é algo assim muito antigo, mas ele trouxe toda essa cultura lá do Tibete, quando a China invade o Tibete, eles saem, né, e vão para os Estados Unidos. E daí lá nos Estados Unidos ele tinha muito aluno brasileiro e sentiu essa conexão aqui também, veio para cá e o Lama ajudou ele então a comprar as terras lá em Três Coroas, que é perto, mais ou menos, perto de Gramado, assim. E lá tem esse templo, então, maravilhoso. Depois vocês pesquisem aí na internet, vocês vão ver que lindo que é. Três Coroas, o nome da cidade, tá? É Cadroline, o nome do templo. Então, nesses lugares, existem esses retiros aí que a gente vai e passa o final de semana. E aí, nesse final de semana que eu passei meditando, eu tive esse insight, que minha mente estava diferente. E aí, a gente vai, conforme a gente vai praticando, a gente vai percebendo os benefícios, porque eles são muito sutis, mas ao mesmo tempo muito claros, né? Bom, só de estar sentado assim, meditando, vocês já vão perceber a circulação, o corpo esquentando, os músculos relaxando, a presença, né? Vocês mais presentes, mais focados, mais inteiros, né? E a mente, ela vai continuar querendo levar vocês para outros lugares. Então, quando a gente começa a treinar essa prática do foco, a gente vai fazer isso com a mente. A gente vai dizer para ela, olha, agora tu não vai focar nisso. Só que tu não vai dizer, né? Tu vai, com o observador, tu vai fazer o movimento. Tu vai laçar, né? Esse pensamento e vai deixar ele passar ou tu vai eliminar com consciência. Depois disso, que tu desenvolve essa habilidade de focar, tu vai desenvolver a habilidade de expandir, de se conectar com uma energia maior, uma energia mais, digamos, espiritual, energética mesmo, no sentido. Energia energética não, né? Uma energia de força, de potência. E aí começa a entrar, então, a parte da cocriação, da conexão com coisas melhores, com situações melhores, aonde a gente cria coragem e força para executar os nossos projetos, por exemplo. O foco da meditação em si, meditação tibetana principalmente, não é isso, né? Não é prosperar, entre aspas, né? O foco é você se iluminar. Só que o que que é a iluminação, se não a tua capacidade de criar o que você quiser, de gerar tudo que você quiser, por conta da tua relação estreita com o divino, né? Quando você está ali diretamente ligado com a energia primordial, você tem o poder de criar o que você quiser. Então, são etapas. Quando a gente chega nessa etapa de estar conectado, a gente percebe que a gente começa sim a ficar mais poderoso nesse sentido. A gente começa a ter, por exemplo, a gente mentaliza uma aula ao vivo que vai ter, sei lá, 50 pessoas. A gente tem o poder de criar. Eu não criei isso hoje, não estava nem focada nessa questão de quantas pessoas e tal. Eu estava focada no quê? Eu estava focada em vir aqui e fazer a aula para o meu desenvolvimento também, para ajudar vocês, mas para o meu desenvolvimento também, porque eu estou retomando o meu grupo, a minha relação de ensinar meditação online, né? A última vez, eu até tenho aqui no grupo, esse grupo que vocês entraram, é um grupo que eu já tinha feito. Quer ver a última mensagem? Eu não tinha apagado aqui as mensagens. A última mensagem que eu mandei para as meninas no grupo, que a gente fazia toda quarta-feira online à noite, a Marília era muito bebezinha e ela dormia 7h30 da noite, né? Então eu conseguia trabalhar à noite. Hoje eu não consigo mais. Então, olha, a última mensagem que eu mandei para elas foi, deixa eu ver aqui, 20 de outubro de 2021.
20 de outubro de 2022, faz um ano e 6 meses, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então, um ano e 5 meses que eu tinha encerrado essa minha relação com as aulas de meditação, só tinha o curso realmente, eu não tinha mais feito nada online, né? E também não fui mais em retiro, porque depois da gestação eu não consegui mais ir. O último retiro que eu fui, eu estava grávida, eu voltei de Guarapari, eu engravidei em dezembro, em fevereiro foi o último retiro, final de fevereiro, com o Lama Santen. Ah, encerrou dia 1º de março, foi o dia que eu cheguei aqui em Caxias, que foi o dia que fechou tudo por conta da pandemia, foi lockdown completo aqui, né? E aí foi o dia que eu cheguei aqui. Então, eu entrei em depressão pré-parto, pós-parto, enfrentei umas... E por quê? Porque eu tinha uma resistência grande a trabalhar no online, né? Eu fazia grupos de meditação, tem lá até no meu Instagram, lá bem mais para baixo, tem fotos. Lá em Guarapari, eu fazia na beira da praia grupos de meditação no domingo de manhã, gratuitos, né? Eu anunciava, as pessoas iam lá para a praia e a gente meditava junto. E era maravilhoso, eu me sentia muito bem. Então, ali eu estava começando o meu projeto de meditação. Estava concluindo minha pós, né, em meditação. Então, desde 2016 que eu conheci o Lama até 2019, eu entrei num processo muito profundo, assim, de prática meditativa, né? De meditar todo dia. Teve uma fase que eu estava com a mente muito afiada, tudo que eu pensava eu conseguia, tudo que eu queria dava certo. Aí eu juntava junto com os mantras, né? Meditação mais mantra, que eles têm mantras poderosos também para remoção de obstáculos. E aí tudo que eu né, desejava acontecia. Então eu estava lá em Guarapari, eu desejei criar esses grupos ao vivo, sempre com um pouco de medo, né? Porque é tudo novo, então a gente acha que não vai dar certo, que não vai conseguir. E a primeira vez que a gente fez eu estava casada na época, a primeira vez que a gente fez, eu conheci o meu ex-companheiro num retiro de meditação, então ele meditava bastante também, era professor de yoga. Primeiro encontro que a gente fez na praia, a gente chegou na praia, eu lembro que não tinha ninguém, assim, daí eu pensei, ai, não vai dar certo. Não vai dar certo, não tem ninguém. E por isso que hoje eu não me assustei, porque tinham só 2 pessoas quando eu entrei, e também se não tivesse ninguém, eu teria gravado a aula e teria colocado lá no método, porque eu já passei por essa fase, né? Então, no início é assim mesmo, a gente não está com a energia ancorada, e a meditação ela tem muito esse poder de você conseguir ancorar a tua energia para você concretizar o objetivo, né? Seja ele qual for, qualquer coisa que seja. E aí, tem gente que já tem esse poder meio que parece que projetado em si, mas a gente que é muito sensível, mas não sabe trabalhar bem a energia ainda, a gente tem que aprender. E aí eu lembro que a gente estava na praia, era umas 8 e pouco, e não tinha ninguém. Daí eu pensei, ai, poxa, né? Aí a gente sentou lá e pensou, ah, tá, tudo bem, vamos tentar domingo que vem de novo. Aí veio uma senhora, levantou, ela estava sentada lá na areia, daí ela levantou e disse, ah, vocês são do grupo de meditação? Daí a gente, sim, sim. Daí ela, ah, eu vi na internet. Naquela época eu não sabia usar muito bem o marketing também, então não veio muita gente. Ah, eu vi na internet e tal. Daí a gente meditou juntos, né? Nós 3, tem uma foto até lá na, na beira do mar, nós 3 meditando. Aí no outro domingo teve ela e mais uma, depois teve ela e mais 2, teve domingo que teve 4, teve domingo que teve 5. Eu acho que eu cheguei a fazer uns 10 encontros no total. Depois eu separei, daí eu tive uma fase difícil, ele foi embora, aí eu tive que seguir sozinha no grupo, aí eu não sabia se eu seguia ou não. Eu tava com muito medo, né? Porque eu pensava, vou ter que eu pegar a bicicleta domingo para beira da praia sozinha, será que eu consigo? Consegui. Por quê? Justamente por conta da própria meditação, né? Se eu não estivesse meditando, eu não teria talvez essa força, né? E agora, quando eu decidi voltar a fazer os grupos, porque eu sinto um chamado muito grande para trabalhar com a meditação, é algo muito genuíno meu. E já conto para vocês, hoje é o dia das histórias, né? Já conto para vocês por quê. Mas quando eu voltei agora a fazer a divulgação do grupo da meditação hoje, a aula, nem ia ter essa aula, né? Porque essa aula era para ser aula de automassagem. Como a semana passada não teve, porque eu fiquei mal, eu deixei a da meditação agora e a semana que vem vai ser a da automassagem. Então, eu tava com medo também. Eu tava bem, assim, achando que não ia conseguir, como é que vai ser e tudo mais. E aí o Shagdu, alguém me falou, não sei se foi ele ou alguém me falou, me lembrou, meu eu superior, não sei, alguém disse, meu eu observador, né? Mas tu lembra que tu fazia lá em Guarapari, um tempo atrás, em 2019, tu fazia os grupos lá na praia? Então, por que que tu não vai conseguir fazer agora no online?
E aí foi a hora que eu decidi, é mesmo, vou fazer então. É isso, vai acontecer. E aí tem um monte de gente ali no grupo, como vocês viram, né? Tem mais de 30 pessoas e a gente está aqui em três. Mas é isso, foi como aconteceu lá a primeira vez. Eu não foquei na quantidade de pessoas. Qual é a primeira etapa de quando a gente está num projeto novo, para mim, normalmente? É a gente criar a coragem de realizar. Então, a gente precisa dar esse primeiro passo. Talvez semana que vem tenham mais pessoas na outra aula, não sei. Talvez daqui a um ano tenha um monte de gente na aula. Vai saber que esse projeto que esse projeto tem para mim mostrar e para se manifestar ainda aí, né? Ontem até eu abri umas cartas para ver e mostrava algo muito positivo, assim, com alianças. Então, eu tenho ideias, né, de fazer projeto para a escola e tudo mais. E aí, quando é genuíno e é da gente mesmo, do nosso coração, assim, a gente fica até um pouco mais nervoso, né? Mas a gente fica muito realizado em fazer. Hoje de manhã a live foi muito legal. Eu falo da meditação com muito amor, assim, com muita certeza do que eu estou dizendo, porque eu experienciei, né? Eu não estou inventando nada aqui. Então, se vocês se permitirem conhecer, experienciar a meditação, puderem participar de algum retiro, vai ser muito bom. Tem, como eu falei, tem no Brasil inteiro esses centros, né? Agora vai ter um retiro em Santa Catarina, mas teve esses dias em Maceió, acho que foi. Então, assim, tem em todos os estados praticamente, tá? Depois eu vou escrever aqui no chat o nome do... Se vocês quiserem conhecer o trabalho do Lama, é SEB, Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, tá? Lama Santen, Lama Santen com M e T, e o Shagdu é Tulku Rinpoche. Shagdu, Tulku Rinpoche. Eu não sei se assim escreve Rinpoche, é o nome dela. Rinpoche. Ai, não sei, acho que é assim. Ele tem um livro, eu não li, mas eu recomendo. Ele tá pedindo para eu ler, eu vou comprar. Senhor da Dança, já teve na minha mão esse livro, eu comecei a ler, e aí o vento veio e levou. O vento levou. Porque assim, a gente às vezes tá super concentrado, fazendo tudo bonitinho, meditando, e daí vem uma onda assim, diz, opa, tipo, eu tava lá na praia, meditando lindamente, fazendo meu grupo crescendo, daí vinha cliente também, porque eu atendia as pessoas, aí elas faziam barras de artes, elas faziam reiki, aí fazia curso comigo, daí de repente eu engravidei, né, de repente. E daí quando eu engravidei, eu precisei não, eu escolhi, eu optei voltar para cá, para o Rio Grande do Sul. E aí foi onde eu parei tudo, né? Mas eu queria contar para vocês antes de entrar, de entrar, não, de continuar falando da prática, de repente a gente já entrar em alguma parte mais objetiva aqui de vocês experimentarem, tá? Como é que foi essa história com a meditação? Por que que eu entendi que eu tinha alguma coisa, que eu tenho alguma coisa? Quando eu tinha uns 12 anos, né, agora já vai passar de 20, foi lá por 30 anos atrás, 30, exatamente 30 anos atrás, meu Deus, passa muito rápido. Eu estava na praia com a minha família, aqui no Rio Grande do Sul, uma guriazinha, né? Na época não tinha celular, não tinha, na praia não tinha nem TV a cabo, eu acho que a gente via só TV canal aberto, então a gente nem via TV, a gente ficava muito na praia, brincava, jogava bola, jogava, como é que chama? Taco, né? Na beira da praia. Enfim, era muito bom, porque a gente vivia, né, muito mais fora do que dentro de casa. Eu tinha uma vizinha da casa do lado, que era da minha tia, eles tinham alugado, eram uns amigos, eu não sei, tinha uma galera diferente lá nessa casa, e me chamou a atenção uma moça que estava por lá, assim. Não sei, ela me chamou a atenção. Daí eu fiquei meio de olho, né, tentando entender o porquê que eu estava de olho naquela menina. E aí eu não sei se foi uma coincidência ou não. Teve um dia que eu fui até a praia, e a casa do meu avô era assim, saía da casa, tinha um terreno e já era logo a praia. Então, tinham dunas na época, né? Agora também não tem mais. Eram dunas meio altas, assim. Então, eu lembro que eu saí da casa em direção ao mar e eu olhei para uma duna e ela estava sentada na ponta da duna, assim, com as pernas cruzadas, em posição de lótus. E ela estava sentada, assim, com os olhos fechados. E aquela imagem nunca mais saiu da minha cabeça, sabe? Como se eu tivesse visto, assim, a potência divina manifestada nela ali. Eu pensei, o que que ela está fazendo? Na época, 12 anos, a gente estudando aqui no interior do Rio Grande do Sul, a gente não sabia, nunca tinha escutado falar, eu acho, em meditação, yoga, essas coisas, a gente não falava, a gente não escutava sobre isso, né? Eu, pelo menos, eu sabia,
assim, eu sei que existia, sempre existiu, mas assim, na minha história de vida, na minha criação, não existia. A minha tia me emprestou um livro uma vez que era do Lama, depois que eu fui me lembrar que era dele, e ela me emprestou um livro uma vez. A gente teve uma conversa na praia até, e sobre religião e tal, e ela disse, Karine, tu tem que achar um caminho. Porque uma mulher, assim, perdida ao vento, sem religião, sem... Não é religião, né? Porque o budismo é mais uma filosofia até do que uma religião. Eu li o livro do Lama aquela vez, mas eu não me conectei muito. Achei legal a história, mas passou. Isso eu tinha uns 18, 19 anos. Mas eu fui encontrar ele agora, né, em 2016, e aí eu lembrei da história do livro, e eu achava que o budismo ele era muito complexo para mim. Por quê? Porque eu venho dessa, né, minha família é católica, e a parte do meu pai é bugra, indígena, então a gente não tem, eles não têm, assim, uma abertura, digamos, filosófica e até religiosa, né? A minha tia, que é mais, que até ela é prof de artes também, ela que é mais aberta, assim, que ela viajou mais, entende mais, né? Tem a mente mais esclarecida, assim, mais aberta mesmo. Então, ela me emprestou esse livro e ela falou um dia para mim, seria interessante tu ter um caminho, né? Porque ficar assim, à mercê dos ventos é um pouco complicado. Mas na época também eu nem pensei, o que será que ela está querendo dizer com isso, né? A magia foi essa, né? Porque quando eu tinha 12 anos, que eu vi aquela menina meditando, eu me conectei muito com ela. E é como se eu quisesse estar no lugar que ela estava, assim, sabe? Mas eu não sabia o que ela estava fazendo. Mas eu senti uma coisa, assim, tipo, nossa, ela tá plena. Ela tá em paz, ela tá com ela, assim, né? Ela tá forte, né? Era essa sensação. Essa pessoa já deve ter, sei lá, acho que mais de 50 anos, porque na época ela tinha uns 30, uns 25. Eu era uma pirralha, ela era mais velha, então ela já deve, nem sei quem era, né? Mas enfim. E depois a história dessa minha tia, o livro, e daí quando eu trazia, aí quando eu conheci yoga lá, quando eu conheci com 19 anos a meditação, me veio essa lembrança. Eu lembro que eu estava lá na aula de yoga um dia fazendo a meditação e me veio essa menina. Então, sabe quando tem alguma coisa, alguma conexão que tu entende que é genuína, assim, mas que tu não sabe exatamente o que que é? Me veio essa imagem dessa mulher, dessa mulher meditando. Aí tá, daí fui meditando meio aos trancos e barrancos, porque eu fiz pouco tempo de yoga, não aprendi a meditar muito bem, então meditava assim, mas não sabia exatamente o que que era que eu estava fazendo. Meditava muito de olhos fechados, né? Até aprendi um pouco daquela meditação zen, né, que a gente fica de frente para a parede, focando no nada, assim. Mas não me conectei muito bem, então eu fazia mais ou menos do jeito que eu sabia, mas já me ajudava muito. E sempre que eu fazia, eu sentia isso, que eu começava a meditar, uma semana depois começava a acontecer coisas melhores para mim. Eu começava a concretizar os meus projetos e tal. E aí, em 2016, eu tive uma crise de profissão, né? Eu tinha um brechó, acho que eu já contei para vocês na outra aula, eu tinha um brechó durante 5 anos, quase 5 anos, e os meus cabides todos verdes, então eu sentia uma conexão com a cura, com a terapia, mas eu não sabia o que que era, né? Que até meus primeiros sprays foram lá nessa loja que eu fiz intuitivamente, de alecrim, para limpar a energia das roupas e tal. E aí, 2016, quando eu fiz a transição, que eu fechei a loja, comecei a trabalhar com terapia, e eu estava uma semana, em algumas semanas, de muita crise, assim, principalmente financeira, né? Porque eu tinha feito a transição de carreira sempre gera perda, né? Financeira, por mais que a gente tenha tudo organizadinho, até a gente engrenar ali, demora um pouco. E aí eu lembro que eu estava muito indecisa se eu voltava para cá ou não, para perto da minha família, para ficar aqui, ou se eu continuava lá, amava morar em Florianópolis, né? Eu só fui embora porque eu fui para um lugar melhor, que era no Espírito Santo, muito mais calor, que eu queria morar no calor. Mas eu morei 9 anos lá e eu amava, né? O mar, a natureza e tudo mais. E aí eu estava numa crise muito forte, assim, de tipo, o que que eu faço agora, né? Porque eu vou voltar, vou voltar. E aí eu teve uma noite que eu não dormi, eu lembro que eu fiquei deitada, assim, com a mão no meu coração, só respirando e sentindo, né? Meu corpo, e pensando, e pedindo, né? Orando, assim, do meu jeito, né? Conversando com o divino. E aí me veio um start, assim, meditação. Daí, de manhã, ou na mesma noite, não me lembro, eu já comecei a procurar um curso. Isso foi em 2016. E daí, tô contando para vocês isso, para vocês entenderem que vocês também não, talvez não estejam aqui por acaso, né? Nada é por acaso nessa vida. E aí, quando eu
comecei a pesquisar na internet, meditação, curso. Eu achei um curso no Campeche, que é uma praia lá de Floripa, onde tem o SEB, que é o centro de estudos de lá, porque cada cidade tem o centro de estudos físico, que é uma casa, né? Às vezes até na casa das pessoas, já teve na minha casa esse centro também, era um grupo de estudos que a gente fazia com os livros do Lama, que ele tem vários livros maravilhosos. E aí eu achei esse curso, ia rolar assim no final de semana seguinte, eu pensei, eu vou me inscrever. Nem tinha condição na época, pensei, vou fazer esse curso. Cheguei lá na sexta-feira de noite, começava na sexta a palestra, daí era sábado e domingo. Esse era no centro, então, né, na parte urbana. E daí tem os centros rurais, que é onde eu ia fazer os retiros mais longos e também mais retirado mesmo. Então, esse foi de um final de semana, foi o primeiro que eu fiz de meditação. Ali eu já aprendi muita coisa, muita coisa. E hoje de tarde eu até estava agradecendo a minha professora de meditação, entre aspas, né? Porque ela falou assim, quando a gente terminou lá um dia, não sei, né, se foi na sexta ou no sábado, eu falei, porque o que que era o meu intuito? Eu estava trabalhando com terapia já. Então, quando veio a palavra meditação, eu entendi dentro de mim que eu tinha que trabalhar com meditação. E aí eu fui atrás desse curso para aprender a meditar mais, mas para me profissionalizar, para poder trabalhar com as pessoas. E quando eu cheguei lá e eu entendi que aquilo era para mim, realmente eu estava no caminho certo, ela me jogou meio que um baldezinho de água fria, assim, porque à noite a gente estava tomando um cafezinho lá fora, um casinho, não lembro. E aí eu falei assim, nossa, eu quero muito trabalhar com a meditação, eu sinto que tem um chamado aí para mim. Daí ela falou, mas não é bem assim para trabalhar com a meditação, né? Tem que estudar muito e tal. E aquilo foi meio que uma água fria, assim. Pensei, nossa, acho que eu tô viajando. Minha insegurança, né? E aí eu continuei estudando, mas eu tinha uma insegurança daí, um medo, porque eu não sei se teria um jeito certo dela falar comigo, dizer assim, tipo, vai fundo, é muito bom, vai ajudar as pessoas. Não sei se rolou também uma espécie né, tipo, ó, aqui tu não pode, porque aqui eu dou aula. Não sei. Eu sei que eu não gostei muito daquilo, energeticamente não me fez bem, né? Fiquei muito enfraquecida energeticamente. Mas a energia dos mestres em si, elas são energias muito mais potentes, né? Então, uma vez eu vi um ser, né, uma presença, assim, na minha casa, e possivelmente era do Shagdu, ele era meio oriental, assim, e eu já estava numa fase muito conectada com a meditação, e aquilo me chamando, me chamando, me chamando, e eu adiando, e ia nos retiros e tudo mais, mas não trabalhava ainda com isso, né? Então, lá em Guarapari foi que eu tive a coragem de começar. Então, hoje até à tarde eu lembrei dessa história da professora, e daí eu pensei assim, que no fundo ela me ajudou, porque ela me fez ir buscar a meditação de forma muito profunda, ela fez eu exercitar de forma muito assim, visceral, sabe? De eu entender exatamente o que eu estava fazendo, o que que era cada coisa, cada respiração, cada movimento que eu estava fazendo ali, e também buscar me profissionalizar, né? Fiz a pós, e pretendo fazer outros, estudar mais essa área. Tem agora um curso que eu estou fazendo também, que é sobre lei da atração, que ela usa a meditação. Só que ela fez um pouco do inverso do que eu fiz, né? O meu curso, ele ainda não é um programa de meditação, ele vai se transformar nisso mais para frente. Por enquanto, ele é um curso para te ensinar a meditar, de forma autônoma, né? No curso dela, ela trabalha só a lei da atração, só que ela não dá muita ênfase nas práticas. Então, até mandei um e-mail para ela hoje, eu disse, olha, eu não entendi se faltou aula, se eu não achei material, onde mostra, por exemplo, o passo a passo, né? Que eu ensino lá no curso, passo a passo, desde como preparar o corpo, sentar, o que fazer com a respiração, como usar a respiração. E essa parte eu não achei muito no curso dela, eu acho que faltou um pouco assim, de aprofundamento, né? Então, uma outra parte que eu vou trazer mais para frente, possivelmente em aulas também, é a parte da, da lei da atração, né? De como, porque assim, o meu curso ele vai ensinar vocês a meditarem desde a parte do relaxamento até a parte do foco de insights, que é ter essa conexão com algo maior, né? E daí, a partir daí, às vezes a gente não sabe o que fazer, então, porque daí quando tu expandiu e tu tem aquela clareza, o que que a gente faz agora? Então, tem que aprender a criar. Daí, como é que a gente aprende a criar, né? Trabalhando a visualização. Então, o que que eu quero? Quero aquilo. Aí entra a parte da tua criatividade, como é que tu vai visualizar aquilo? E aí tem a ver com a história da aula, né? Só para concluir, que eu não tinha concluído. Eu não fiquei imaginando ter 50 pessoas na aula. O primeiro processo para mim foi voltar
a trabalhar com a meditação através do digital, né? Porque eu trabalhava lá na praia em Guarapari, depois eu parei, e depois eu voltei com as meninas em outubro. Eu acho que eu fiquei 1 ou 2 meses com ela em grupo, né? Deixa eu ver até que dia que eu criei o grupo aqui, que eu estava contando para vocês. É, dia 11 de agosto. Então, foi dia 11 de agosto, setembro, outubro. Eu fiquei 2 meses com elas à noite. Depois eu aluguei um espaço, daí eu me bananei toda naquele espaço e eu acabei não fazendo mais. Ia voltar, acabei não voltando. Aí a Marília parou de dormir cedo, porque chegou uma época que ela estava dormindo às 9, depois às 10, ontem ela foi dormir às 11, e aí não deu mais para fazer os grupos à noite. Daí eu tomei coragem de fazer de dia, né? Porque sempre tem alguém que pode, né, à tarde. Talvez até por isso também vai ter sempre poucas pessoas, porque as pessoas estão trabalhando. Mas, enfim, é importante a gente fazer. E a primeira etapa do fazer, e eu falo isso porque a Maria Palmira está aqui, a Andréia está aqui, que são pessoas que estão buscando também aí crescer profissionalmente. A primeira fase do fazer, ela tem muito essa energia de ultrapassar, né, as barreiras internas, da gente ter aquela coragem, tomar coragem, da gente realizar. Então, a gente não pode, no primeiro momento, querer tudo, sabe? Querer começar a trabalhar com certa coisa e querer já ter a aula bombando, assim, né? Então, a gente vai assim, é um passo de cada vez mesmo. A gente vai atender uma, depois duas, depois três. E é assim que a gente vai criando ancoramento energético, potência energética. Agora, na próxima aula, daqui a 15 dias, possivelmente eu vou conseguir ancorar uma energia maior para poder ter mais pessoas. Ou eu vou achar uma outra alternativa, sabe? Para que tenham mais pessoas. E claro que o objetivo da aula também é ofertar o curso, né? Eu faço isso também como uma estratégia. Você sabe que eu trabalho com estratégia digital. Então, assim, eu não faço a aula só por fazer a aula, né? Para mim é muito bom, é um recomeço. Para vocês também, mas tem a parte também comercial que a gente precisa, né? O próprio Lama, os retiros deles não são baratos, né? Embora ele aceite que a gente faça o retiro sem pagar, e é por isso que eu tenho essa coisa da doação também, porque eu aprendi muito isso com eles, né? Eu participo às vezes, e se eu não estou podendo, eu participo de forma gratuita nos retiros online. E cada retiro é em média de 500, 600, 700. O retiro de verão é mais de R$ 1.000, que são 7 dias, 10 dias que a gente fica em imersão, né? Então, nesse ponto, eu acho que é importante falar para vocês isso, assim, que hoje essa aula é um recomeço. Eu agradeço muito que vocês estão aqui, vocês duas. Ela é um recomeço, ela é uma reabertura de trabalhos, né? De um trabalho que eu estava amando fazer, estava me fazendo muito bem lá em Guarapari. E eu perdi muitas coisas quando eu saí de lá, assim, entre aspas, né? Porque eu me dediquei 100% à gestação, né? Então, eu entendi que eu não estava bem emocionalmente mais para trabalhar também. E o meu médico me falou isso lá em Guarapari, né? Ele disse, se tu não está bem agora, cuida de ti, porque tem um bebê aí na tua barriga, tu precisa cuidar dele. E aí eu foquei nisso, disse, não, então, assim, toda a energia que eu tenho agora, eu vou colocar na Marília. E foi isso que eu fiz, né? Então, fiquei meio que sem trabalhar mesmo durante a pandemia. E fiquei morando um tempo com a minha mãe e tal. Depois, também, quando deu 1 mês de Marília, eu já estava fazendo os reikis, né, à distância, e daí já comecei a fazer os spray, daí já gravei os cursos, e aí foi uma loucura que está até hoje, e trabalho que nem uma doida. E mesmo doente, né, semana passada, 15 dias mal, em Piriri, eu estava aqui fazendo as aulas. O meu instinto guerreira, ele é muito forte, mas também tem o lado sábio, né, que é, bom, eu não consigo fazer isso agora, então o que que eu faço? Vou cuidar da Marília. Foi o que eu fiz, até eu conseguir ter um pouquinho de força de voltar. Então, estou muito feliz que a gente está aqui. Eu acho que é, é uma aula realmente para a gente abrir essa porta da meditação. Eu espero que. Porque eu acho que eu não vou mais falar tudo isso que eu falei aqui, tá? Tipo, por exemplo, apresentar o Lama, o Shagyu, pode ser que eu fale nas próximas, mas de repente não vai mais rolar essa conversa. E vocês conseguiram pegar toda essa parte, né, estrutural, que daqui a pouco, se vocês sentem conexão com eles, sentem alguma, vocês podem participar aí de um retiro na cidade de vocês, né? E quem sabe até a gente não vai se encontrar aí em algum retiro, porque é só a Maria tá maiorzinha, para eu conseguir levar ela, e eu vou começar a levar. Minha ideia já é, eu tô super cocriando já, de levar uma pessoa, uma babá, né, alguém que possa, ou minha mãe, para poder ficar com ela durante o retiro, que ela vai comigo no primeiro, não vou deixar ela, e aí para eu poder participar. Então, assim, a meta aí para os próximos anos é voltar a fazer os retiros, porque é maravilhoso, vale muito a pena. Tudo que a gente aprende
sabe que quando a gente aprende coisas que a gente sabe que realmente tem valor, assim, para do nosso desenvolvimento espiritual e para prosperidade também, né? Eu sinto, a minha vida melhorou muito depois que eu conheci o Lama. Eu passei a ter muito mais criatividade, passei a realizar muito mais os meus projetos, passei a ser uma pessoa muito mais intuitiva, muito mais forte também, né? E num dos retiros, só para concluir, daí eu vou chamar você para a gente conversar um pouquinho antes de fazer a prática. Num dos retiros, eu estava, antes de morar em Guarapari, que eu fui com o meu ex-companheiro, em maio, antes de morar, foi março de 2018, eu acho, eu estava sentadinha lá meditando sozinha, ele não estava, não sei onde é que ele estava. Eu sei que eu fui sozinha por tempo, e a gente tinha isso assim, né? Nos retiros a gente fica muito com a gente, né? Então a gente não anda em duplinha. A gente faz muita dupla, mas tem momentos que a gente fica muita gente, assim. Daí eu estava sozinha meditando e me veio claramente, assim, né? A foto do Shagdu lá no altar, eles têm uns altares lindos, né? E a mensagem, tu vai ser mãe, tu vai ter um filho. Eu pensei, não, não quero. Eu até achava que ia ser com meu ex, né? Mas era muito claro, assim, sabe? Veio a palavra gravidez, veio a imagem, tudo certo. E aí, quando eu fui para Guarapari, engravidei, né, da Marília, com 39 anos. E a Marília tá aí com 2,5 já. E é isso. Vida que segue, baile que segue, né? Agora retomando, graças a Deus, tudo que eu... Acho que a meditação era a última coisa que eu queria realizar, assim, voltar a fazer, né? Agora eu tô plena, digamos, porque dentro das coisas que eu trabalho, era isso que eu queria realizar, criar o método de marketing e depois passar para a parte da meditação para poder fazer algo que me dá um pouco mais de paz, né? Que não está tão voltado para a questão de ganho, né? De executar, de pensar, muito mental, né? Trabalhar como estrategista, trabalhar como terapeuta, a gente pensa muito, a gente sente muito. E a meditação, não. A meditação, ela só me traz alegria, né? Então, gente, vocês falem aí para mim se vocês estão aí, o que vocês estão achando se eu falei demais, pelo amor de Deus? Eu continuo aqui. Dormiram. André dormiu. Não, eu não dormi, não. E aí, Maria, me conta, o que que tu achou disso tudo? É, para mim foi tudo novidade, né? Porque eu não tinha nenhum conhecimento, sim, Uhum. da meditação. Eu já tentei, né? Mas sozinha, e eu acho complicado, porque minha perna pula, olha, eu sou hiperagitada, né? Uhum. Hiperativa. Vai falando que eu vou só virar Nossa, ventilador. Ah. para mim vai ser um desafio. Ah, com certeza. Mas eu explico tudo lá bem direitinho no curso, como é que tu vai fazer para tu superar essa questão da agitação, tá? Porque assim, ó, a meditação, tu vai começar com ela, nós vamos fazer um pouquinho agora, tu vai entender. Vai começar aos poucos, né? É que nem tu começar a tomar um remédio, assim. Tu vai começar a tomar uma dose pequena, depois tu vai aumentando, tá? Porque se tu quiser tomar tudo de uma vez só, tu não vai aguentar, tu não vai conseguir. Tu vai desistir, tu vai passar mal, vai sentir dor. Então, Ó, a proposta do trabalho não é essa, né? Não é que você sinta dor nem desconforto, é que você sinta alívio. E um dos objetivos da meditação é esse, te ajudar com a tua saúde, com o teu estresse, com o teu cansaço, entendeu? Até com a tua própria agitação, que depois tu vai se sentir mais tranquilo. Então, que engraçado, né? Eu sou agitada, mas eu durmo bem, eu consigo concentrar para estudar, Tem tenho bastante uma ótima energia, então. concentração, eu tenho bastante energia. Mas o que Uhum. acontece? Quando eu vou fazer algum tipo de meditação guiada, por exemplo, que eu estou fazendo uma sessão de constelação familiar, nossa, é um tormento para mim, porque ficar sentada retinha na cadeira vai me incomodando. É? E tu Parece que a tá perna... onde? Tu tá sentada onde agora? Eu estou na cadeira. Tá na cadeira aquela da Mas eu estou academia? ouvindo, é diferente. Ah, tá. Quando tu tá ouvindo, quando tua mente tá trabalhando, tu não sente desconforto. É quando tu para. É, quando eu paro. Aí o que que tu sente? Parece que a minha perna começa a formigar, começa a pinicar o corpo, é tudo para se movimentar. É, Isso é tudo mental, é, né? sim, Tenho consciência disso. sim. Mas daí nós vamos usar as âncoras, tá? As âncoras, elas são... Porque na meditação guiada, tu tem só a voz da pessoa ali te falando, né?
Então, Sim, pode ser que tu tenha um pouco de dificuldade de fazer o Yoga Nidra, mas a meditação de foco para ti vai ser muito boa, que foi a técnica que eu escolhi para fazer hoje aqui com vocês, tá? Eu não vou fazer, até de repente, se der tempo, a gente faz um pouquinho da de insight. Mas a ideia é fazer a de foco. A de foco, tá. ela é muito chave, assim, para tudo, né? Para a gente ter mais clareza, para a gente ter presença, para a gente executar os projetos, entende? Então, Sim. qual que é a ideia agora, tá? É que a gente vai escolher um ponto, ou a gente pode começar também pelo corpo. Então, assim, deixa eu ver que vai ser mais fácil. Para sentar, a André tá aí? A André dormiu. Ô, Palmira, abre um pouquinho tua câmera, não tem problema. Falou lá no início. Oi! A travessa dormiu, Eu né? só pensei para me concentrar mais na aula. Tá. Então, assim, ó, para fazer agora a técnica, para vocês sentirem um pouquinho como é que é, e daí depois tu vai me dizer se teve muita dificuldade, né? Tem que estar sentada reta, tá? Ou com os pés no chão, tu pode estar num sofá, numa cadeira, mas tu tem que estar com a coluna retinha. Aí tu pode pegar as Vou virar. mãos e colocar elas em cima dos joelhos. O que eu faço? Eu fico aqui nesse lugar, que geralmente estou no notebook, né? Tendo ouvindo a meditação. Vamos fazer, Andréia, juntas? E aí Então, eu ponho mesmo. eu não vou poder ficar, tô precisando sair. Tá, tá bom. E Depois tu pega a parte prática do curso, então. Tá Tá bem. bom? Tchau. Obrigada da presença. Um tchau, beijo. Andréia. Outro, Qualquer coisa tchau. chama a gente. Tchau, tchau. Tá bem. Deixa eu só Eu não tomar sou uma capaz. água. Cadê a André? Cadê a Karine? Como é que é o nome da tua cidade mesmo? Viradouro. Ah, eu acho que ainda É vai ter estado de São SEB. Paulo. Eu acho que ainda não tem SEB, mas próximo deve ter. Depois a gente dá uma olhada. Não, não tem. Então, Eu acho que assim. nem Bebedouro tem, Karine. Deve ter em Ribeirão Preto, Ah, Sertãozinho. Ribeirão Preto eu acho que tem. Eu acho que tem. Mas aí, e Sertão e Pitangueiras, vê se tem. Não tem. Acho que não. Pode ser que tenha a GEB. GEB é o grupo de estudos, não é o SEB, mas eles fazem meditação também. Vê se tem. Bebedouro, Pitangueiras, Barretos, Bragança Paulista, Jundiaí. Jundiaí é perto de onde a minha filha mora. Ah, então, quem sabe um dia tu vai lá visitar ela. Ah, No site do SEB tem todos os centros. Aí tu vai lá do estado, coloca São Paulo, deve aparecer todas as cidades que tem, tá? mas eu acho que por aqui não tem, não. Só se tiver em Ribeirão Preto. É, pelo que eu vi aqui, não, mas de repente tem e não apareceu na primeira página ali. Então, assim, ó, Tá. eu tô sentada numa cadeira que ela me permite cruzar as pernas. Eu vou te mostrar, mas tu não precisa ficar assim, tu vai ficar com as pernas no Ah, mas eu também não tô, ó. Será que dá? Ó, não dá para ver. Ah, tá. tá? Eu tô em Foi o posição tempo de que eu lótus, sentava né? assim. Mas assim, Ah, se tu não consegue sentar assim, tu vai sentar retinha com os pés no chão, tá? tá. Tô sentando. Aí a coluna não pode estar nem muito para trás, assim, e nem muito para frente. Então, tu tem que sentir ela alinhada. Tá alinhada. E se tá desconfortável, tu põe uma almofadinha atrás. Não sei como é que ela é. Não, Tá tá normal. confortável? Tá. As mãos tu vai pôr em cima do joelho, vai apoiar assim em cima do joelho. Só vai descansar elas assim, ó, em cima do joelho, tá? Ó, mas aí é difícil para alcançar. Meu braço é curto. Não, tu pode botar mais para trás. Põe onde tu alcança. Se for perto Tá. da virilha, no meio da coxa, Não, no tranquilo. meio da coxa, para o braço ficar confortável. A cabeça, a gente não vai ficar com ela nem assim, nem assim. A gente sabe quando a gente faz assim, ó, o que a mãe que vai entender. Quando a gente fala assim, ó, hum, sabe? Sei, Esse a sei, gente faz levemente para baixo. Então é só um sei. pouquinho que tu vai inclinar em direção ao Assim, eu tô peito. assim, ó. Um pouquinho em direção ao peito. E aí tu vai deixar a língua solta dentro da boca.
tá? O lábio, ele pode ficar entreaberto, assim, não precisa ficar 100% fechado. Eu vou te pedir para tu escolher um ponto. Nessa aqui, nós vamos fazer a meditação do ponto. Vai escolher um ponto. No computador, por exemplo, eu vou escolher aqui uma letra aqui do meu teclado. Tu escolhe um ponto que ele fique 45 graus do teu olhar. Aqui o painel o Enter Tá? do Então essa é a tua âncora. Então, o que que tu vai é fazer? o Enter. Então, essa é a tua âncora. O que que tu vai fazer? É como um ímã, tá? Sempre que tua mente quiser, nós vamos fazer pelo menos, nós vamos tentar fazer 5 minutos, tá? É 3h15 agora. Tá. Vamos começar daqui a pouquinho, vai dar umas 3h25 por aí. Sempre que tua mente quiser sair, vai voltar ela pro Enter. Ah, ela quis ir lá na tua filha, lá em Jundiaí. Enter. Ela quis pensar alguma coisa na noção. Enter. Enter e respiração. Entre e respiração. Tá? Ok. Que essa, Já a tá tomando. meditação, o objetivo dela, lembra que é da gente treinar a mente para ela não ficar dispersa. Divagando. Tu pode passar até para os teus alunos depois, isso é maravilhoso. A criançada e os adolescentes, né? Eles adoram aprender. E ajuda muito na concentração, na calma. Então tá, eu escolhi aqui o B, baixei um pouquinho o meu pescoço, apoiei as mãos, e aí assim, ó, é bem importante que agora, quando a gente começar, ai, não peguei o sininho. Quando a gente começar, que tu não se movimente mais, tá? Que tu fique bem paradinho. Então, tá preparada? Sim. Então tá, foco na respiração e no enter até eu dizer voltando, tá bom? A gente vai começar. Se tu precisar se movimentar nesse período, não tem problema. Se quiser, tá com desconforto, tem que mexer, mexe e volta. Até eu dizer para ti ir voltando, tá bom? Então vamos lá, começando. Tem que fechar o olho? Não, você vai deixar o olho lá no enter. Tá. O teu olhar, ele tem que estar a 45 graus lá na teclinha. E a ideia é que você não fique piscando muito e que tu tem que ficar concentrada. Pode piscar, mas assim, evita de movimentar qualquer parte do corpo, tá? E aí, o que que tu vai fazer durante esse tempo? Tu vai observar o que que acontece, tu vai treinar agora o observador interno. Tu vai observar o que que acontece com o teu corpo, depois tu vai me descrever. Tu vai observar o que acontece com o teu corpo, com a tua mente, com a tua respiração, mas sempre focando na teclinha do Enter, tá bom? Certo. Então, vamos lá. Começando. Respira fundo, vai soltando o ar. Percebe o cardíaco, observa o corpo. Percebe a respiração. Mantém focada na tecla. Observa as tuas emoções, observa os pensamentos que vêm, sem se apegar, só observa, sem julgamento. Deixa passar.
Escuta a tua voz interna, vê o que ela te diz, se ela está sofrendo, se ela está calma. Vai oscilando entre observar o corpo, as emoções e a respiração. Sempre focando na técnica. Observa os pensamentos, as ideias que vêm, que vão. Observa a tua energia, observa as mãos, sente os pés, respira profundamente. Gentilmente vai voltando. Pode levar as mãos no centro do peito, une as mãos em frente ao coração, agachou, assim, ó, palmeira, palmeira, assim. Isso, encosta no centro do peito. E a gente encerra esse primeiro ciclo. E aí tu me diz se foi muito difícil, como é que... Eu não pensei em nada, não, só fiquei pensando no Enter aqui, olhando para ele. Ótimo, ótimo, não veio nada? Não, só a perna que não para, porque eu Ah, tô com um esporão no pé, no calcanhar esquerdo, e o que que vai então sentir incomoda. agitação por causa do esporão? Oi? Sentiu agitação por causa do esporão? Sim, não é agitação. Ah, É desconforto. não é tão um desconforto. É que parece assim, ó, que quando você tem que parar, você é obrigado a parar, parece que o corpo não quer obedecer. Você É, entendeu? é a primeira etapa da meditação, que é a mais difícil de ultrapassar. A gente tem, nesse estágio, a gente precisa ter paciência com a gente mesmo. Então, assim, se eu me mexi muito, eu começo de novo. Se eu não consigo ficar 1 minuto, eu fico 30 segundos, Até sabe? se tornar um hábito. Isso, até você conseguir entender que é mais produtivo para ti ficar parada do que ficar se mexendo. Aí a tua mente vai entendendo que é muito mais inteligente para o teu corpo, para a tua energia ficar parada do que ficar gastando energia, entende? E aí é que entra a parte fala que a meditação rejuvenesce, né? Por quê? Porque ela vai regenerar as tuas células. Por conta do quê? Da tua ausência de estímulo. Ao mesmo Sim, tempo que tu tá concentrada num ponto e tu tá treinando a mente, ela tá ampliando as tuas conexões neurais. Então, ela tá criando sim, novas legal. conexões. Isso aí nos estudos que fizeram com os monges, né? É assim, acontecem muitas, muitas, muitas conexões enquanto tu tá meditando. É como se tu tivesse muito, muito mais acelerado, entre aspas, do que se tu tivesse em repouso, né? Parado ou fazendo. Porque é diferente, tu tá parado e tu tá meditando. Então, tu tá expandindo a tua consciência, tu tá criando novas conexões o tempo inteiro quando tu tá meditando, entende? Sim.
Talvez, Engra- por tu ter Ah, uma abertura energética grande, talvez tu receba uma potência energética quando tu tá meditando, e aí logo de cara te dá um desconforto, porque a potência ela vem mesmo. Que a gente concentrou, a gente parou, a gente concentrou. Então a potência energética, ela sabe aqueles desenhos que tem aquele raio de luz entrando na cabeça da pessoa, assim? É isso que sim, acontece. A gente se torna uma âncora energética de luz. Lembra que eu falei daquela cidade nos Estados Unidos que eles pagam os meditadores? Tava tudo branco isso. quando tu estava parada meditando. A tua energia estava muito branca. A minha, Sim, a gente ficou bem branquinha. Por quê? Porque a gente é âncora energética nesse momento. Entende? ó, engraçado, né, Karine? E né, há alguns anos atrás, por exemplo, não sei hoje, que eu não estou frequentando nenhuma igreja, que eles proibiam, né? As igrejas evangélicas, igrejas católicas, que eles falavam que não podia meditar, porque essa mente fica divagando, não dá lado para o diabo entrar. Olha as coisas que você escuta. Na verdade, é porque te dá muito poder, né? E Talvez daí até isso que me deixa mais agitada, né? Mas olha só, o próprio Cristo, né? Tem muitos estudos que falam que ele meditava muito, né? E que ele visitou vários mosteiros, né? Durante a vida dele, ele fez várias peregrinações pela Índia, dizem, né? Na verdade, o que a igreja manipuladora quer é que a gente não tenha potência, que Dominada. a gente fique adormecido, né? E a ideia dessa linha que eu trabalho, do budismo tibetano, é a liberação. Essa palavra é muito usada pelos professores, liberação, que é justamente o contrário de doutrinação, né? É você ser É. livre, é você ser um ser livre, você ter consciência, você pensar pela própria consciência, tu saber o que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é ruim para ti e para o outro, sem ter que alguém que te diga isso, né? Sem ter que ter Ô, alguém. Karine, pode falar. O que é a meditação 21 pontos, 21 alguma coisa, não lembro agora. Não sei, 21 pontos? Não sei. Que você tem que respirar 21 vezes. Ah, e que tem várias técnicas, várias variações, né? As que eu trabalho, elas são mais focadas no foco. Então, eu ensino as âncoras, que é a respiração, o corpo, o tom. Depois tem a parte dos insights, que é essa meditação que vai abrir, vai ampliar. Que eu vou deixar para a gente fazer num outro dia, para não ficar muito longa a aula. E se tu começar por esse do ponto, tu já vai sentir uma diferença enorme, assim, em termos de concentração, de relaxamento, de clareza mental, sabe? Não pode pôr música, nada. Não precisa, porque a música vai te distrair. E o que que tu Tá. quer? Tu quer liberar espaço da tua mente, tu não quer colocar mais coisa dentro, tu quer tirar, né, o excesso de informação, para abrir espaço Ah, para o tá. novo, né? E só pode chegar ao novo se tiver espaço, né? Sim. Então, por exemplo, para executar os teus projetos, para realizar aí as coisas que tu quer, essa meditação ela é muito importante. E eu te falo por experiência, porque assim, ó, falar também é uma coisa, agora tu começa a vivenciar na prática é outra, né? Então, Sim. eu faço um desafio, assim, eu te sugiro que tu te desafie a tentar fazer 10 minutos por dia, a partir de hoje, 20, 10 minutos. E onde que eu vou marcar, gente? bota o despertador. Tem vários Ah, aplicativos também de meditação que tu coloca o tempo lá, mas o despertador, me indica, se tu então. achar 10 muito, tu começa com 5. Tá. 5. Me fala um aí, eu não conheço nenhum. Um gratuito, Ah, por eu acho que eu enquanto. tinha uma vez que era Meditare, não sei se é bom ainda. Ele faz um plim quando você termina, sabe? Deixa eu ver se tem aqui ainda. Eu não tenho mais, mas eu usava bastante. Ele pode escrever o que tu sentiu durante a prática. Eu acho que é Meditare, deixa eu só confirmar para ti. Era meio verdinho. É esse mesmo, Meditare App, é um budinha no fundo verde. Mas tem vários, né? Hoje em dia, o que mais tem ó, tipo aqui, ó, Insight Timer. O que mais tem é aplicativo de meditação. Então, mas eu quero um gratuito por enquanto.
Esse aqui é grátis, esse Meditare é grátis. Até vou baixar ele de novo para ver como é que ele tá. Esse aqui é Tá, daquela joia. época lá que eu comecei em 2016 a fazer os retiros, eu baixei ele e eu usava bastante. Então agora, esse recomendo. 5 minutos iniciar. Se tu conseguir 10, seria bom, mas se tu não conseguir, tu faz 5. Vou começar de 5, Karina. Se tu conseguir fazer, Todos os dias. O se tu duro que a hora conseguir, que eu chego da escola, o Bendy, ele fica ó, louco, ele bota pula. aqui em silenciosa e coloca o tempo, ó. Ah, Na tá. verdade, esse aqui ele não marca o tempo, eu acho que só ele anotações. Eu acho que esse aqui é assim, ó, tu vai dar o play e aí, tá, sim, ele te dá o tempo, sim, tá aqui. Tu clica, tu clica em cima clica em cima do relógio e ele vai marcar, ele clica em cima dos zeros ali, daí tu marca o tempo, ó, 5 minutos, ó. Aí marquei o tempo, né? 5, aí vou dar o play, ó, aí ele começou a contar. Tá? Legal. Depois tem as anotações, se quiser anotar como é que foi, se você mexeu muito, bota o dia, e daí depois tu me conta, daqui 21 dias tu me fala como é que tu tá. Tem que ser 21 dias? Tem que ser para sempre, se tu quiser. Não. Você falou 21 dias? Não, 21 dias dizem que é o tempo da gente criar o hábito, né? Ah, é. Diz que não é isso não, tá? Diz que é 90 dias. A meditação, eu acho que Começa com a 21 dias. meditação ela deveria ser infinitamente na nossa vida, né? Se conseguir, melhor. Então, eu tenho uma. Não é 90, eu acho que é 49 dias para se firmar um hábito, mas o ideal é 90 dias. Uhum. Pelo menos foi com uma amiga minha, terapeuta, falou. Não sei, né? Cada Tá. linha, cada linha fala de um jeito, né? É, Segue um. eu vou fazer assim, ó, eu vou encerrar a aula para eu salvar depois e colocar lá, mas a gente continua conversando aqui um pouquinho, tá? Tá E joia. daí, com essa Eu vou, técnica aqui, tu já consegue eu vou bastante fazer um chá coisa. enquanto isso, para nós conversar. Hã? Aí eu vou fazer um chá, vou pôr uma água ali no fogo, para Tá, fazer um chá. eu vou encerrar aqui então, e aí a gente continua em off, tá bom? Tá bom, Vou tá. encerrar.